E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, agora eu peço que vocês me acompanhem a partir da página 108, aí no caderno 4, tá? Módulo 24, para que a gente possa finalizar nossos estudos da nossa disciplina de redação, tá? Falando sobre a seleção lexical e construção de sentido, variação linguística e oralidade, tá? Então, a gente estudou também, né, lá na nossa disciplina de gramática, falou muito sobre variação linguística, preconceito linguístico. Então, aqui agora, né, vai ser fácil para vocês estarem, né, assimilando esses conteúdos agora aqui na parte do texto, tá? Então, dando sequência aqui, agora na página 109, tá? O autor, ele fala sobre seleção e combinação de palavras, tá? Então, o que ele fala sobre isso? Olha, que as palavras, né, são o revestimento das ideias, né? A todo momento nós estamos aí, né, utilizando das palavras para nos comunicarmos. Olha, já parou para refletir que até quando pensa em uma frase como amanhã tem um curso de inglês, você configura mentalmente essa atividade por meio de palavras? Assim como o nosso contato com o mundo, mesmo quando não fazemos uso da fala ou da escrita, é sempre mediado, de certa forma, pela linguagem. Então, assim, sempre que a gente vai se comunicar, né, toda forma de expressão, nós sempre, né, estamos ali pensando mentalmente, né, nesse modo de construção aí, né, e como falar, como selecionar, como combinar as palavras para construir ali, né, para transmitir aquela informação, né, aquela mensagem que nós queremos passar a outra pessoa. Olha, e se desejamos utilizar as palavras para organizar um texto, como proceder? Seja qual for o gênero textual, um bom redator sempre terá uma preocupação de selecionar e combinar as palavras de modo adequado para expressar ou obter determinado sentido. Então, olha, ele vai falar aí agora sobre alguns aspectos, tá? Que a gente utiliza ou pode utilizar, né, para estar selecionando, né, e fazendo essa utilização, essa seleção lexical para construir, né, as nossas ideias e as nossas expressões, né, linguísticas aí. Olha, o que é que ele fala? Primeiro sobre a precisão conceitual. O que acontece? Essa parte aqui trata-se, né, da preocupação em escolher a palavra que consegue traduzir de forma exata e específica o conteúdo proposto pelo autor. Então, por exemplo, olha, quando a gente diz, ele cita esse exemplo aqui, né? Você é uma pessoa diferente. Se a gente fala isso, né, para pessoa assim, aleatoriamente, você é uma pessoa diferente, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, por exemplo. Essa palavra diferente aqui, né, a gente não sabe se ela é uma palavra de valor positivo ou de valor negativo, certo? Agora, se a gente alterasse, por exemplo, olha, você é uma pessoa legal ou você é uma pessoa difícil, aí a gente já teria exatidão, né, do significado. Você é uma pessoa legal, valor positivo, você é uma pessoa difícil, valor negativo. Veja aqui o que ele fala. Olha, você acaba de fazer amizade com uma pessoa que conheceu no colégio, no dia seguinte, seu novo amigo chega até você e diz: você é uma pessoa diferente. Qual seria a sua reação? Ficaria feliz ou triste? Como saber se o que ele disse tem um julgamento positivo ou negativo? A dúvida justifica-se pela falta de precisão conceitual do adjetivo diferente. Para evitar a imprecisão do sentido, né? Então, o que acontece? Ele diz, então, que para que nós possamos, né, evitar essa imprecisão, né, que é o que ele falou aqui, precisão conceitual, nós temos, então, né, que utilizar uma palavra que vai transmitir literalmente e exatamente, claramente, aquilo que nós queremos passar, tá? Então, a gente, diferente fica generalizado e a gente fica em dúvida. Agora, quando a gente altera, fica claro e com exatidão. Olha, na primeira possibilidade, a carga positiva, legal, é claro, e não deixa dúvida que você está recebendo elogio. Na segunda, o adjetivo difícil apresenta carga negativa, deixando evidente a crítica. Agora, a segunda colocação que ele faz é em relação a um valor social. Olha, qualquer escolha lexical apresenta um valor social, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, a gente, né, vai comunicar, vai falar. Então, dependendo daquela palavra que você utiliza, tendo em vista que uma palavra, né, ela tem mais de um sentido e você pode utilizar diferentes palavras, né, para expressar um mesmo sentido também,
Esse pode ter valores sociais aí, né, que, né, negativos aí. Olha, isso significa que ao usar determinada palavra, estamos emitindo um juízo de valor, com base no contexto social em que estamos inseridos. Olha, nesse caso, ó, para entender esse conceito de forma prática, vamos analisar duas manchetes retiradas de jornais diferentes. Então, olha, Brasil é o principal alvo de imigrantes haitianos. Brasil é o principal destino de imigrantes haitianos. Então, olha, quando a gente vê isso daí, nós entendemos que o Brasil é o principal país, né, que os imigrantes haitianos escolhem, né, para sair do Haiti, para imigrar, né, do seu país para outro. Então, ou seja, o Brasil é o principal que eles escolhem. Mas vejam aí, né, remetendo ao que eu falei para vocês, que a gente pode utilizar mais de uma palavra, né, para expressar e vai ter diferentes sentidos. Olha, primeiro fala alvo de imigrantes, depois destino de imigrantes. Então, olha, quando a gente fala alvo, né, a gente vê um valor aí, né, negativo. Agora, quando a gente fala destino, a gente vê, né, um valor aí positivo. Vamos ver aqui, ó. Ao analisar as duas manchetes, você consegue perceber qual jornal apresentou um juízo de valor preconceituoso em relação aos haitianos, né? Então, quando eu falo aí positivo, né, é porque não teve preconceito. Quando eu falo negativo, é porque teve preconceito. Então, olha, com o vocabulário alvo, o jornal 1 implicitamente caracteriza a população do Haiti como problemática. Em contrapartida, o jornal 2, por meio do emprego de termos destino, mostra-se neutro em relação à situação, né? Não demonstrando nenhum tipo de visão discriminatória, tá? Agora, terceiro ponto, o efeito sonoro. Como que é essa questão? Olha, é a preocupação, né? Porque é em relação, né, ao modo como a gente fala, né? A nossa entonação, a nossa fala ali. A preocupação em organizar as palavras de modo a evitar que haja sons prejudiciais à fluência ou à seriedade da mensagem a ser transmitida. Olha, a importância da militância negra precisa ser nítida nas escolas brasileiras. Então, vejamos aqui, por exemplo, ó, que nessa frase as palavras em destaque prejudicam a fluência textual. Porque, veja, a importância, militância, né? Tem uma rima aí. E dependendo da recorrência, podem prejudicar também o alcance do objetivo em determinado texto. Então, se você faz isso, você pode, né, estar ali dispersando, né, o seu leitor e fugindo do foco, acarretando, né, no prejuízo do objetivo aí do texto. Em um texto dissertativo, por exemplo, que tem o intuito da persuasão, a rima entre palavras pode distrair o leitor durante a progressão das ideias construídas pelo redator. Então, esses três pontos aí, né, que o autor falou, está relacionado com essa questão, né, de a gente selecionar as palavras, tá? Selecionar os léxicos para utilizar, né, de acordo com a nossa criação aí, com a criação dos nossos discursos. Agora, ele fala sobre o significado em um contexto, que é o que eu comecei a falar com vocês lá atrás, né? Porque uma palavra, ela pode ter mais de um sentido. E em determinado contexto, né, ou para falar uma coisa, nós podemos utilizar mais de uma palavra, né? Então, isso daí faz uma alternância aí nisso que eu estou falando para vocês. Olha, imagine como seria mais tranquilo, talvez monótono, se cada palavra designasse apenas um significado, né? Seria muito mais fácil. Olha, infelizmente ou felizmente, não é a realidade de nenhuma língua. No entanto, o que determina o sentido de uma palavra? O contexto. Independente da escolha lexical que se faça, o contexto norteará a interpretação das palavras. Ele é responsável pelo tom da mensagem e fundamental para a compreensão de sentido. Então, vejam, olha, eles colocaram um ponto final na relação após 3 anos. O professor levantou 3 pontos para explicar a questão aos alunos. Quando a gente fala aí, olha, tem a mesma palavra, né? O que mudou foi só aqui tá acréscimo, né, de plural, passou para plural. Mas a palavra é a mesma, mas o sentido não. Olha, ao ler essas frases, você consegue entender que o significado de uma palavra não é garantido de forma descontextualizada. Não é garantido de forma descontextualizada. No exemplo, a palavra ponto, aliada ao vocabulário final, traduz o término da relação amorosa. E no segundo exemplo, os pontos fazem referência aos elementos que o professor usou para esclarecer determinada questão aos alunos. Então, isso daqui, né, esse é apenas um exemplo. Existem vários. E eu sei que isso daqui vocês fazem uso, né,
todos nós, né, fazemos uso aí dessas diferentes colocações das palavras nos diferentes contextos, né, a depender da nossa necessidade, da nossa utilização. Agora ele fala um pouquinho, né, sobre aí essas figuras de linguagem. Porque o que ele diz? Que é importante nessa fase dos estudos saber reconhecer os principais fenômenos linguísticos relativos aos sentidos das palavras. Esse conhecimento, aplicável para qualquer tipo de texto, permite uma escrita mais consciente. Então, o que ele fala? Sobre a ambiguidade, o pleonasmo e a polissemia. O que é a ambiguidade? Né? Trata-se de um fenômeno que acontece quando um segmento linguístico permite duas interpretações diferentes. Né? Por exemplo, olha, nessa história em quadrinhos, olha, você tem um pastel de R$1? Tenho sim, aqui. Aqui, né, já tem a linguagem somente não verbal. Então, a gente entende que, né, o cliente aqui estava perguntando se ele tinha um pastel que custava, né, o valor de R$1. Mas aí ele responde que sim, mas ele atribui, né, isso à questão ao recheio em si, né, porque vê aqui que quando o cliente morde, aí ele vê lá que tem uma nota, né, de R$1 lá dentro do recheio do pastel. Então, é isso, quando ele fala, você tem pastel de R$1, esse R$1, né, vale o valor de dinheiro em si, mas a pessoa entendeu que seria em questão o recheio. Então, isso aí é uma questão ambígua, tá? Agora, lá no pleonasmo, trata-se da figura de linguagem caracterizada pelo uso de expressões ou palavras redundantes. Olha, a conclusão final do trabalho foi muito elogiada pela professora. A gente faz muito isso, né? Por exemplo, conclusão final. Se é uma conclusão, é algo que está terminando, algo que está finalizando. Então, não precisa a gente falar a conclusão final, né? Ou poderia só dizer a conclusão do trabalho foi muito elogiada. Mas isso daqui é comum e a gente faz, né? Então, chama pleonasmo. Quando ocorre isso daqui, é pleonasmo vicioso. Agora, quando, né, ocorre um pleonasmo proposital, tá? Como é muito comum nos textos literários, nos textos poéticos, ocorre um pleonasmo semântico, né? Porque veja aqui nesse poema, Soneto de Fidelidade, vou ler só o finalzinho aqui, ó. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Então, vejam que, ó, rir e riso, né, ocorre em um pleonasmo, mas esse pleonasmo é preposital, né, e entrando aí na questão poética. Então, é um pleonasmo semântico. Agora, lá na última parte que ele fala da figura de linguagem da polissemia, né, que é o vocábulo que apresenta, né, muitos significados, tá? Então, esse conceito está fundamentado na propriedade que as palavras tendem a apresentar múltiplos sentidos. São raros os termos que não são polissêmicos, né? Que é o que nós falamos anteriormente, porque uma palavra, ela, geralmente, né, a maioria vai apresentar mais de um sentido. Então, olha, sem perceber, sentou-se no formigueiro e foi todo picado, né? Então, a gente entende que o formigueiro aqui é, né, o lado das formigas, né, dos insetos em si. Agora, o shopping parecia um formigueiro no fim de semana. Aí, esse formigueiro aqui, né, já não quer dizer que tem formigas lá no shopping. Se refere, né, a muitas pessoas, a uma grande quantidade de pessoas no shopping. Então, aí nós temos, né, formigueiro, uma palavra polissêmica, ok? Então, pessoal, caso sintam necessidade, tá? Façam uma releitura aí no capítulo e levem, né, discussões para que a gente possa estar falando melhor sobre esse assunto na nossa aula online. Agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima!